Um homem, aleluia, louvado seja Deus, que fazia parte de um povo que tinha um passado, aleluia, muitas vezes triste e outras vezes alegre. Um povo, aleluia, escolhido do Senhor, os judeus, os israelitas. Um povo, aleluia, que antigamente foi aprisionado por o rei do Egito, foi aprisionado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e foi, aleluia, angustiado. O povo de Israel foi um povo que sofreu afrontas, sofreu a escravidão, sofreu angústias, louvado seja Deus, sofreu trabalhos pesadíssimos. Mas a Bíblia nos fala que Deus escolheu esse povo através do profeta, através de Abraão. Deus escolheu esse povo e prometeu uma terra para eles. Prometeu que eles seriam livres da escravidão. Glória a Deus. Prometeu que eles seriam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, possuidores de uma terra que manava leite e mel. Aleluia. Nós sabemos que a promessa estava sobre a vida de Abraão, que ele e a sua descendência possuiria a terra das suas peregrinações. E no decorrer do tempo, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor tirou ao povo de Israel do Egito pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Nós sabemos, aleluia, que Deus, Ele sempre quis, aleluia, ter uma intimidade com o homem. Ele sempre quis, aleluia, louvado seja Deus, estar perto do homem. E para isso, Ele usou Moisés para dar os 10 mandamentos, porque havia uma condição para Deus habitar entre o povo, e a condição era que eles viessem a andar segundo os seus mandamentos, que eles viessem a andar segundo, aleluia, louvado seja Deus, a lei do Senhor, aos mandamentos, aos preceitos e juízos do nosso rei. E assim, irmãos, sabemos que o povo muitas vezes era desobediente. E todas as vezes que o povo desobedecia ao Senhor, Ele sempre usava profetas para trazer o seu povo de volta ao seu caminho. Porque Deus queria abençoar os israelitas. Deus queria fazer os israelitas se alegrarem. Queria fazer os israelitas sentirem, aleluia, gozo da vida, alegria tremenda nos seus corações. E para isso Ele usava os profetas para repreendê-los, para trazer de volta o seu povo para o seu caminho. E o tempo passa, se levantam os juízes, se levantam os reis, aleluia, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. E muitos desses reis nós conhecemos a história, que eram reis desobedientes. Eram reis, aleluia, que alguns eram obedientes ao Senhor, outros infelizmente eram, aleluia, faziam coisas que não agradavam aos olhos do Senhor, não faziam, aleluia, o que agradava ao nosso Deus. E por isso o Senhor, novamente, para trazer o seu povo para o seu caminho, Ele usava os seus inimigos. Deus, para trazer o seu povo novamente para o seu caminho, novamente para a obediência, Ele usava os seus inimigos para atacá-los. Porque os seus inimigos, os atacando, eles iriam sentir a aflição, eles iriam sentir dor, mas essa dor que eles iriam sentir serviria para outra vez eles voltarem para o caminho do Senhor. Glória a Deus. Serviria outra vez para que eles viessem a voltar a temer ao nome do Senhor dos Exércitos. Então a dor que eles sentiam, a aflição que eles sentiam de ver os seus depósitos sendo saqueados pelos seus inimigos, de ver as suas mulheres sendo violentadas pelos seus inimigos, de ver os seus filhos sendo levados a cativeiro pelos seus inimigos, serviria para que eles viessem novamente a se humilhar diante da presença de Deus. E um desses reis, irmãos, aleluia, que foi desobediente ao Senhor, um desses reis que não fez o que agradava ao Senhor, se chamava Jeoaquim. Esse rei era tão terrível
terrível, era tão, aleluia, louvado seja Deus, falto, aleluia, de temor ao Senhor, que chegou uma vez em que o Senhor, para repreender o seu povo novamente, por eles estarem em idolatria, o Senhor usa o seu profeta Jeremias, e diz: Jeremias, toma um rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que eu te tenho dito, desde o dia que eu te chamei até este dia. Todas as palavras que eu falei contra Judá, todas as palavras que eu falei contra Israel, escreve num rolo de um livro, para que porventura eles venham a ver, eles venham a ouvir e se arrepender, e eu venha a perdoar os seus pecados. Glória a Deus. A finalidade do nosso Deus, o que o nosso Deus queria, aleluia, é a perdoar o seu povo. Por isso ele usou o profeta Jeremias para escrever as palavras de repreensão, as palavras duras que Deus tinha dito, que se eles não se arrependessem, eles seriam entregues aos seus inimigos, eles seriam castigados 7 vezes mais. E para isso, irmãos, o Senhor usou o profeta Jeremias. Aleluia. Mas o rei Joaquim, quando ele viu aquele rolo, a Bíblia nos fala que ele tinha um canivete na sua mão, e ele, se enchendo de ira, ele começou a rasgar essa folha, a folha que seria para a salvação de Judá. Ele começou a rasgar, e a Bíblia fala que tinha um braseiro na sua frente, e ele queimou a folha que seria para a salvação do povo, para que o povo viesse a ouvir e se arrepender. Por isso que esse rei era terrível, por isso que Deus, na sua ira, ele permitiu que no seu reinado Nabucodonosor invadisse a Judá. Glória a Deus. Nós podemos analisar em Daniel capítulo 1, que foi no 4º ano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no 4º ano do rei Joaquim, no terceiro ano do rei Joaquim, foi que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse a Judá. E quando os inimigos de Judá invadiam as suas cidades, eles destruíam tudo, alimento, cavalo, boi, ovelha, tudo, e não deixavam nada, aleluia, praticamente nada. E o Senhor, aleluia, permitiu até que eles viessem a levar alguns utensílios do templo. E aqui, no meio dessa angústia, no meio dessa desolação, é que entra a história desses 3 jovens, 4 na verdade: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aqui onde nós lemos está somente a história de Daniel, é onde nós iremos frisar esta noite. Mas nós sabemos, aleluia, que a vida desses 4 jovens não foi fácil, assim como a vida de qualquer crente que quer um compromisso seriamente com Deus, não é fácil. Aleluia. Vivemos, aleluia, em tempos em que muitas pessoas querem viver um evangelho de facilidade, mas o Senhor, Ele nunca nos disse que iríamos ter somente alegria, queríamos ter somente, aleluia, paz, felicidade. Não, Ele disse: no mundo vós tereis aflições. Glória a Deus. Mas mesmo vocês tendo aflições, vocês têm que ter bom ânimo, porque vocês estão do meu lado, e eu venci o mundo. Por isso, aqueles 4 jovens, a Bíblia não fala, mas talvez, irmãos, se imagine comigo, aqueles 4 jovens vendo os seus pais sendo mortos na sua frente, porque somente eles foram escolhidos para servir a Nabucodonosor no seu reino. Imagina esses 4 jovens vendo a sua família sendo morta na sua frente. Quanta angústia eles sentiam, quanta tristeza havia no seu coração. Eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para desanimar, para chutar o balde e dizer: eu não vou mais ser crente.
Eu não vou mais viver essa vida de obediência, porque eu tenho vivido uma vida de obediência ao Senhor, e os meus pais estão sendo mortos, a minha cidade está sendo invadida. Ele tinha tudo para blasfemar o nome, eles tinham tudo para blasfemar o nome do Senhor. Aleluia! Eles tinham tudo para não continuar a ter uma vida de santidade. Mas o que a Bíblia nos revela é que mesmo, aleluia, tendo a sua cidade devastada, a sua cidade invadida, eles não desistiram. Eles não se curvaram diante do pecado. Aleluia! Eles não, aleluia, tiveram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a loucura de abandonar o nosso Deus. A Bíblia nos fala que o rei mandou que jovens fossem levados até a sua presença, jovens de aparência excelente, sábios, entendidos no conhecimento, para que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. E esses 4 jovens foram escolhidos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como eu disse, eles tinham tudo para abandonar tudo, mas chegou um momento em que a Bíblia fala que eles teriam que passar por um processo de aprendizado durante 3 anos, e que o rei Nabucodonosor tinha ordenado que eles viessem a se alimentar com a sua comida e também com a sua bebida. Bem aí, irmãos, é que entra a história de um verdadeiro crente. Bem aí é que entra a história de um crente que é vigilante, de um crente que sabe quem é o seu Deus. Glória a Deus! Daniel, Misael e Azarias, quando ouviram que teriam que se alimentar com ofertas a demônios, eles não aceitaram se contaminar com os pratos de Nabucodonosor. E essa atitude fez que o Senhor viesse a se agradar deles. Aleluia! Essa atitude fez que o Senhor viesse a ter misericórdia das suas vidas, porque talvez eles não teriam habilidades, eles não teriam, aleluia, a sabedoria que eles receberam. Se eles tivessem se contaminado, eles não teriam a sabedoria que eles receberam de Deus. Irmãos, aleluia, por não ter se contaminado, o Senhor prosperou a vida desses 4 jovens. E na medida em que o Senhor prosperou a vida deles, na medida em que o Senhor os exaltou sobre a Babilônia, o inimigo, ele começou a se levantar contra as suas vidas. Ele começou a tentar desfalecer a sua fé. Assim também acontece na nossa vida. Quando nós abandonamos o mundo, quando nós diariamente decidimos a rejeitar os pratos que o mundo nos oferece, o inimigo, ele se levanta de uma forma, aleluia, furiosa, de uma forma enganadora, para tentar nos fazer decair da nossa firmeza. Aleluia! Por isso, irmãos, o inimigo se levantou contra a vida de Daniel. A Bíblia nos fala que Daniel foi próspero no reino de Nabucodonosor, de Belsazar e também de Dário. E esse Dário, ele era medo. Ele era de um povo, aleluia, louvado seja Deus, que era um povo sério. Era um povo, aleluia, que não temia o Senhor, que servia a outros deuses. E ele, quando assumiu o reino da Babilônia, ele decidiu dividir o reino em 120 províncias. E sobre essas 120 províncias, ele decidiu colocar 120 presidentes também. E sobre esses 120 presidentes, ele decidiu colocar 3 príncipes, para que ele não viesse a sofrer tanto dano no seu governo.
E dentre estes 3 príncipes que estavam lá em cima, se encontrava Daniel. Daniel que primeiramente honrou ao Senhor. Daniel que primeiramente teve a atitude de não se contaminar. Glória Ele estava a Deus. agora sendo exaltado no terceiro reino. Ele estava agora novamente sendo exaltado, porque primeiramente honrou ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a Bíblia nos fala que o Senhor nos diz: eu honro os que me honram, porém aqueles que me desprezam serão envilecidos. Aleluia. Então Daniel honrou ao Senhor, e o Senhor honrou também a Daniel, colocando ele acima. Glória a Os 3 Deus. príncipes que governavam 120 presidentes. E Deus exaltando a Daniel. Mais uma vez o diabo se levantou com fúria. Os 120 presidentes, irmãos, se levantaram contra a vida de Daniel. Mas a Bíblia nos fala que Daniel, havia em Daniel um espírito excelente. Nele não havia culpa, nele não havia escândalo, nele não havia, aleluia, nada que viesse a escandalizar o nome do nosso Senhor Glória a Jesus. Deus. E por isso, irmão, mais e mais, o inimigo se levantou com fúria. Os inimigos, aleluia, de Daniel, começaram, aleluia, a se programar uns com os outros, dizendo: nós nunca iremos encontrar nada contra esse Daniel, porque tudo, aleluia, ele faz corretamente, tudo este crente faz, aleluia, de uma maneira excelente. Nós só iremos encontrar uma brecha na lei do seu Deus. É onde o seu Deus manda ele fazer uma coisa, é lá que nós iremos intervir. E a Bíblia nos fala que aqueles 120 presidentes, os capitães, os governadores foram até a presença do rei e disseram: rei, vive para sempre. Nós, os presidentes, os prefeitos, governadores e oficiais, nos reunimos e concordamos entre nós em levantarmos aleluia, louvado seja Deus, e estabelecermos um edito real, e queremos que o rei assine esse edito para que fique firme, para que fique firme segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E o mandamento ao rei é este: que todo aquele durante 30 dias que fizer petição a outro Deus, ou a outro homem, a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei, aleluia, louvado seja Deus, sem saber de nada, ele, aleluia, assina aquela escritura. E bem aqui, irmãos, está, aleluia, uma palavra a qual o Senhor falou comigo. Aleluia. Aqui está a maneira em que o inimigo trabalha na nossa vida. Aqui está, irmãos, a maneira em que o diabo tenta nos fazer decair da nossa firmeza no Evangelho. Porque o inimigo da nossa alma, ele conhecia a Daniel, assim como ele conhece a cada um de nós que estamos aqui. O inimigo da nossa alma nos conhece, assim como ele conhecia Daniel. Ele conhecia Daniel como um homem de oração. Ele conhecia Daniel como um homem de intimidade com o seu Deus. Glória a Deus. Ele conhecia Daniel como um homem que não se contaminava com o mundo. Ele conhecia Daniel como um homem que vivia diariamente em obediência à palavra de Deus. Aleluia. E por isso ele tentou fazer que Daniel parasse de orar. E bem aí, irmãos, é que o inimigo trabalhou na vida de Daniel, e bem aí é que ele trabalha na nossa vida, porque através da oração é que nós alcançamos a intimidade com o nosso Deus. Através da oração é que nós nos tornamos mais vigilantes.
Através da oração é que nós recebemos as bênçãos espirituais Glória a que o Deus. inimigo não quer que nós venhamos a receber. Através da oração nós recebemos a libertação da nossa família. Através da oração nós recebemos o entendimento da palavra. Através da oração nós nos revestimos de poder. Glória a Isso Deus. é o que o inimigo quer tirar da nossa vida. É isso que o diabo quer que nós venhamos a parar de fazer. É parar de orar. É parar de buscar a presença de Deus. É parar, aleluia, de nos dobrar diariamente perante o nosso Rei. Ele quer nos esfriar espiritualmente. Ele quer nos esfriar porque frios nós estaremos mais vulneráveis. Nós estaremos mais fáceis dele nos derrubar. E por isso ele tentou parar Daniel de orar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Daniel era um crente tão diferenciado que ele fez aquilo que está escrito em Salmos capítulo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, por isso não temerei. Glória o que a Deus. possa fazer o homem. No momento em que Daniel soube que a escritura estava assinada, ele não temeu o decreto do homem, porque ele sabia que tinha um Deus poderoso, ele sabia que tinha um Deus maravilhoso, aleluia, que guiava por ele. Ah, Jesus poderoso e fiel. Daniel sabia, irmãos, que aquele Deus, aleluia, que guiou o povo durante, aleluia, 40 anos pelo deserto, que guiou o povo durante, aleluia, diante de uma coluna de fogo, diante, aleluia, da nuvem. Ele sabia que aquele Deus tinha poder de guardar ele, louvado seja o nome do Senhor. E ele não, aleluia, mais uma vez, não se dobrou diante do decreto do homem. A lei estava assinada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi para o seu quarto novamente, ele foi para o seu quarto, para a sua casa novamente, fazer aquilo que ele era acostumado a fazer, aleluia, adorar o nome do Senhor no meio da prova. Ele fez aquilo que ele era acostumado a fazer, o louvar em meio, aleluia, à angústia, aleluia, o louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Daniel provou que ele era diferenciado. É isso que o nosso Deus quer de nós, que em meio às provas, em meio às lutas, nós viemos a continuar, nós viemos a continuar a caminhar, nós viemos a continuar a sermos fiéis ao Senhor dos Exércitos. O louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome daquele que vive para todo sempre. O louvado e engrandecido seja o Senhor. Oh, irmãos amados, irmãos, oh, Jesus poderoso. O inimigo, irmãos, não desistiu de primeira. Ele continuou a tentar parar, aleluia, aqueles crentes. Ele tentou parar a Daniel novamente, porque ele sabia que se Daniel continuasse a orar pela sua família, se Daniel, que está aqui esta noite, ele sabia que se Daniel, que está aqui esta noite ouvindo a palavra, continuasse a orar, ele iria alcançar a libertação do seu filho. Aleluia. Ela iria alcançar a libertação do seu filho. O inimigo sabia, irmãos, e sabe que se você continuar a ter uma vida de oração, você receberá aquilo que você tanto tem pedido. Porque ele diz: batei, batei e abri-se-vos-á. O inimigo não desistiu de primeiro. Novamente os príncipes, os presidentes foram diante do rei Dário. Ó rei Dário, o Senhor, aleluia, determinou, assinou um decreto que durante 30 dias não se fizesse petição a nenhum homem e a nenhum Deus, a não ser a ti. E o rei: é verdade. O rei Dário respondeu: é verdade. E essa lei está firme.
segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aqueles príncipes e presidentes, aleluia, novamente usados pelo inimigo, se levantaram e disseram ao rei: aquele Daniel que é dos teus inimigos, dos cativos de Judá, ele não faz caso de ti, ele não liga para ti, ele não obedece, aleluia, aquilo que tu manda, porque o mesmo Daniel, ouvindo que tu tem proibido a fazer petição a outro Deus ou a outro homem, esse Daniel agora está orando ao seu Deus. Esse Daniel está agora suplicando diante do seu Deus. Aleluia! Irmãos, a Bíblia nos fala que o rei, ele amava Daniel. Ele está no momento em que ele ouviu aquilo, ele ficou penalizado, ele se culpou, porque ele que tinha assinado a lei. E durante todo aquele dia, ele tentou livrar a Daniel. O rei Dário, irmãos, um homem, tentou livrar a Daniel da cova dos leões. Mas o que o rei Dário não sabia, irmãos, era que tinha um maior. Era que tinha um maior que já estava entrando com providência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E novamente o inimigo tentando parar a oração do crente. Ele usa os príncipes, os presidentes novamente para dizer: ó rei, não há nada que tu assine. Agora não tem mais jeito, tu já assinou aquele decreto. Não tem nada mais que tu assine, não tem nada mais que tu possa fazer que venha livrar esse crente da cova dos leões. E lá estava o rei Dário, agora triste, agora para entregar Daniel para ser morto pelos leões famintos. Agora pela noite, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é tremendo, igreja. Pela noite agora estava o rei Dário triste, vendo os soldados levando a Daniel para a cova dos leões. E lá estava Daniel indo para a cova dos leões, quando ele escuta, aleluia, a voz do rei Dário dizendo: Daniel, o Deus que tu serve continuamente te livrará. Glória a Deus! O Deus que tu serve continuamente te livrará. Aleluia, louvado seja Deus. E lá estava Daniel, de noite, irmãos, indo para a cova dos leões. E o que ele tinha feito de mal? Nada. O que ele tinha dito, o que ele tinha falado, o mal do rei? Nada. O que ele tinha feito para aqueles presidentes? Nada. Mas mesmo assim ele estava entrando dentro da cova dos leões. Muitas vezes, irmãos, somos perseguidos, somos caluniados sem mesmo nós fazermos nada a ninguém. Mas isso está no DNA do crente, ser perseguido por acaso, porque o mesmo Jesus Cristo que veio na terra e foi perseguido, ele disse: se eles me perseguiram, eles irão perseguir a cada um de vós. Aleluia! Se eles ouviram a minha palavra, assim eles irão ouvir a sua palavra também. Aleluia! E lá estava Daniel, irmãos, entrando na cova dos leões, quem sabe, aleluia, de cabeça baixa. E o rei Dário entrou no seu quarto triste e jejuou toda aquela noite, não quis se alegrar, porque o profeta, aquele que andava em sinceridade, estava indo para a morte. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas o crente fiel, irmãos, ele nunca é desamparado. Aleluia! Ele nunca é desamparado. O crente fiel, ele nunca será derrotado. Ele nunca será confundido. Pois o Deus de Israel está com ele. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que no outro dia, irmãos, o rei Dário triste, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi até a cova dos leões. Aleluia, quando chegou, aleluia, perto da boca da cova,
aonde estava a pedra posta, ele com voz triste, aleluia, louvado seja Deus, ele disse: Daniel, porventura, o Deus que tu serve com tanta sinceridade, porventura, aleluia, louvado seja Deus, o Deus que tu continuamente serves, tenha podido te livrar do poder dos leões. E lá estava, aleluia, Daniel, que já era para estar morto, aleluia, louvado seja Deus. Passou a noite inteira angustiado, passou a noite inteira chorando, mas como eu já falei, o crente, aleluia, fiel, ele nunca é desamparado. Daniel passou a noite inteira na cova, mas aleluia, de manhã houve, aleluia, providência de Deus. Sabe por quê? Porque o choro, aleluia, ele pode durar uma noite inteira, aleluia, Deus, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, aleluia. Eita, igreja, não temas, não temas, não temas, não temas, o Deus que está conosco, eita, Deus maravilhoso, ele é mais poderoso do que os leões, ele é mais poderoso do que as fortes ondas. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, rei Dário, disse Daniel, em mim foi achada inocência diante de Deus. Glória. Aleluia. Deus não desampara os seus. Deus não deixa ninguém, aleluia, louvado seja Deus, sem resposta. Eu creio, Jesus. Lá estava Daniel, agora o rei. Em mim foi achada inocência. Glória a Deus. O rei, o crente fiel, ele não é desamparado. Pois para aquele que tem, para aquele que é fiel, tem promessa para se cumprir, aleluia. E a promessa para aquele que é fiel está escrito no Salmos 91, aleluia, louvado seja Deus, versículo 10: aos seus anjos, aleluia, dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Ó rei Dário, o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus, irmãos. O Senhor não desampara os seus. Eita, glória, eu creio. Aleluia, continue nessa força, continue a orar, continue a adorar a Deus de toda a sua alma. Deus tem resposta, Deus tem consolo, Deus tem ajuda. A Bíblia nos fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Não devemos temer, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja o nome do Senhor. É versículo 11, Salmos 91, versículo 11. Louvado seja Deus, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e haverá recompensa. Só continue nessa força, só continue perseverando, porque Deus é fiel. Ainda que nós venhamos a não sermos fiéis, Ele continua fiel. Amém?